Boa tarde, amadas inteligências. Este vídeo é o vídeo mais importante da história de Moisés do Nilo, porque neste vídeo trabalharemos o texto que faz a articulação entre a história de José do Egito e a história de Moisés do Nilo. Então, este texto acontecerá durante cerca de 300 anos. É a ponte que liga a história de José do Egito à história de Moisés do Nilo. Então, é um capítulo do livro de Êxodo que percorrerá cerca de 300 anos de história do povo hebreu. Vamos lá. Capítulo 1 do livro de Êxodo, História de Moisés do Nilo. Escravidão e genocídio. Lista dos israelitas que foram ao Egito com Jacó, cada um com sua família. Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zabulon, Benjamim, Dan, Neftali, Gade, Aser. Descendentes diretos de Jacó, 70 pessoas. José já estava no Egito. José era governador da economia do Egito. Então, a gente observa aqui que estamos num tempo de cerca de 3.700, 3.600 anos para trás em relação a nós. 1.700, 1.600 anos antes de Cristo. Tendo morrido José, seus irmãos e toda aquela geração, os israelitas cresciam e se propagavam, multiplicavam-se, tornavam-se extremamente fortes e iam enchendo o país. Essa descrição já é o percorrer desses cerca de 300 anos de história do povo hebreu, entre José do Egito e Moisés do Nilo. Tendo morrido José, seus irmãos e toda aquela geração, os israelitas cresciam e se propagavam, multiplicavam-se, tornavam-se extremamente fortes e iam enchendo o país. Já pelos idos de 1.300 anos antes de Cristo, 3.300 anos para trás em relação a nós, subiu ao trono no Egito um novo faraó. Faraó de linhagem e etnia tradicional, que não tinha conhecido José, e disse a seu povo: Vede, os israelitas estão se tornando mais numerosos e fortes do que nós. Vamos vencê-los com astúcia. Caso contrário, eles crescerão. E se for declarada guerra, se aliarão ao inimigo, nos atacarão e depois partirão de nossa terra. Ou então nos tomarão a terra e nos expulsarão dela. Assim, portanto, nomearam capatazes para os explorarem como carregadores nas construções das cidades celeiro Pitom e Ramsés. Olha que curiosidade. Quem foi que no Egito Antigo instituiu a política pública econômica de constituição de estoques públicos de alimentos? José do Egito. Esse faraó de linhagem étnica tradicional não conheceu José do Egito, mas se beneficiou das políticas públicas econômicas instituídas por José do Egito. Repetirei. Assim, portanto, os egípcios nomearam capatazes que exploravam os hebreus como carregadores nas construções das cidades celeiro Pitom e Ramsés. Porém, quanto mais os oprimiam, mais eles cresciam e se propagavam. Mais eles se desenvolviam economicamente e conseguiam fazer o seu pequeno comércio, que já estava crescendo. Fartos dos israelitas, os egípcios lhes impuseram trabalhos mais pesados ainda e lhes amargaram a vida com dura escravidão, impondo-lhes os duros trabalhos do barro, dos tijolos e todo tipo de trabalho do campo. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, uma se chamava Séfora e outra Fuá, ordenou o seguinte: olha o que o faraó ordena às parteiras hebreias, que aqui estão representadas por Séfora e Fuá. Olha o rei falando, o faraó: quando assistirdes às hebreias e chegar o momento delas, se for menino,
vós o matareis. Se for menina, vós a deixareis com vida. Olha o começo do genocídio. As parteiras, porém, respeitavam a Deus e, em vez de fazer o que lhes mandava o rei do Egito, deixavam com vida os recém-nascidos. O faraó, rei do Egito, chamou as parteiras e as interrogou: por que agis assim e deixais as crianças com vida? Ao que elas responderam ao faraó: é que as mulheres hebreias não são como as mulheres egípcias. Elas são robustas e mais fortes e dão à luz antes que cheguem as parteiras. Deus recompensou as parteiras. O povo crescia e se tornava muito forte. E a elas, como respeitassem a Deus, também lhes deu família. Então quer dizer, por não ter permitido a matança dos meninos hebreus, as parteiras tiveram as suas famílias salvas. Deus recompensou as parteiras. O povo crescia e se tornava muito forte. E a elas, como respeitassem a Deus, como respeitavam a Deus, também Deus lhes proveu proteção. Então, o faraó ordenou uma medida mais extrema ainda e com maior amplitude. Então o faraó ordenou a todos os seus homens, a todo o povo do Egito: quando lhes nascer um menino, jogai-o no rio Nilo. Se vocês virem um hebreu nascendo, menino, pode jogar no rio, está autorizado, é lei. E se for menina, deixai-a com vida. Então observamos o faraó do Egito implementando uma política pública de genocídio para fazer controle populacional sobre o povo hebreu no Egito. Porque ele crescia, se multiplicava, fazia o seu comércio entre eles mesmos, entre eles hebreus e os egípcios, e até diretamente entre eles e povos estrangeiros. Então a gente observa que esse é o contexto em que Moisés do Nilo nasce. É isso. Vamos pegar um trechinho da biografia escrita pela professora Dilva Frazão, que lemos no primeiro vídeo sobre a história de Moisés do Nilo. Só um trechinho para a gente se ambientar nesse contexto. Capítulo 1 é o que faz a articulação entre a história de José do Egito e a história de Moisés do Nilo. Ele cobre cerca de 300 anos de história do povo hebreu. Entre 3.700 anos para trás, 3.600 anos para trás e 3.300 anos para trás em relação ao tempo presente. 300 anos de história percorrida no capítulo 1 do livro de Êxodo. Vamos lá. Segundo Dilva Frazão, professora, biblioteconomista e gestora do sítio Portal E-Biografia, diz a Bíblia que algumas tribos nômades da Palestina abandonaram o solo semiárido daquela região e partiram para o Egito. É a história do patriarca Jacó, sendo socorrido por José, que na época já era governador da economia do Egito. Chegando lá, no Egito, e tempos depois, até depois da morte de José e de Jacó, os hebreus foram escravizados e submetidos a trabalhos forçados durante longos anos. No século 13 a.C., lá por volta de 1.200, 1.300 anos antes de Cristo, a opressão chegou ao auge, quando o faraó mandou matar todos os filhos homens do povo de Israel, pois estavam se tornando mais numerosos do que o povo egípcio. É o que lemos no capítulo 1 do livro de Êxodo. Maravilha!